changed from the moment I met you. Uma aula muito importante para você compreender melhor o universo masculino e talvez o universo, inclusive, do seu próprio marido, é aprender sobre a síndrome do filhinho da mamãe. Falamos sobre isso rapidamente no degrau 1, mas agora é importante aprofundar porque talvez essa síndrome esteja aí rondando a sua família. O que acontece? A síndrome do filhinho da mamãe, ela nada mais é do que o filho que se afastou internamente do papai por algumas razões e ficou mais na esfera da mãe. Ou seja, está mais ligado, mais apegado à mamãe do que ao papai. Isso acontece quando a mãe fala mal do papai, faz a alienação parental. Então o menino, ao invés de vir para o campo do papai para aprender sobre o masculino, ele acha que ele está proibido de vir, porque a mamãe proibiu, então ele fica muito na esfera da mãe. Então ele toma muito a energia feminina. Não significa que ele vá ser afeminado, não significa que ele vá ser feito uma mulher na vida. Inclusive isso pode acontecer, mas em geral ele se conserva homem, porém fica faltando para ele a força do guerreiro, fica faltando para ele se posicionar na vida como um homem que toma uma mulher e age como tal na vida dela. Então tem muitos homens que vão sim se casar com mulheres, eles gostam de mulheres, eles querem construir sua família, só que eles vêm muito pequenos para o relacionamento, porque na verdade eles estão em um relacionamento com a mamãe. Então eles têm uma dificuldade de se soltar da mamãe, porque ele nasceu grudadinho nela. Daí quando estava na hora de a mamãe estimular esse menino, conviver com o pai, vir para a esfera dos homens e fazer as coisas dos homens, muitas vezes ela não conseguiu fazer isso, ou o menino não faz por livre e espontânea vontade, ou seja, ele criticou o pai, ele achou que o pai era um pai ruim, ele achou que o pai era um péssimo marido, ou seja, ele se meteu onde ele não tinha que se meter, ele criticou esse pai, ele exigiu esse pai, e por conta dessas críticas e exigências, esse menino faz um afastamento interno do pai. Então é como se a mãe tivesse feito a tarefinha certinha dela, mas aí nesse outro exemplo, então, o menino é quem faz essa ruptura com o pai. Então se ele não vem para a convivência com o papai, por mais que morem na mesma casa, mas internamente ele está longe do papai, então é como se ele tivesse realmente ficado preso apenas na esfera do feminino. E isso traz graves consequências para esse homem quando ele constitui a sua família. Por exemplo, vou compartilhar várias consequências aqui com você. Uma delas, tem uma tendência a rivalizar com o pai. Então ele tem uma tendência a tomar, em relação ao seu pai, uma postura de grande, como se tivesse de igual para igual, diferente do menino que tomou o seu pai e tem por ele um profundo respeito. Sabe que ali o pai manda e ele obedece, mais ou menos assim. Esse aqui não, esse aqui ele rivaliza, ele compete com esse pai, ele fala de igual para igual, ou seja, ele está ferindo a lei que a gente aprendeu lá no início da ordem ou da hierarquia, ou seja, aqui tem um grande e tem um pequeno. Esse menino não, ele tem uma tendência a se posicionar como grande diante do seu papai, porque internamente ele tem muitas críticas em relação a esse pai. Outra consequência da síndrome do filhinho da mamãe é que ele compara a esposa dele com a mãe, porque ele está casado com a mamãe, então a tendência é ele ter essa mamãe como referência de mulher. Então se a mamãe trabalhou muito fora e a esposa gosta de cuidar mais da casa, ela quer trabalhar meio período, ele tende a ficar comparando, ele tende a ficar diminuindo a esposa, porque no coração dele a mamãe é a coisa mais perfeita, é o modelo certo de mulher. E aí a mulher dele, esposa dele, fica extremamente sentida e magoada por ele fazer essas comparações. Mas ela precisa entender que esse é o modelo que ele tem. Ele tem essa mãe como um ser muito importante porque, além dela ter dado a vida, ela fez o papel de mãe e de pai. Então, existe uma simbiose muito grande aqui. E se a esposa for ficar se ressentindo com esse movimento, ela acaba se afastando desse marido também, né? Entregando esse marido para a mamãe dele.
Então, tem que se tomar muito cuidado quando percebe que o homem está com a síndrome do filhinho da mamãe. Claro, você vai aprender daqui a pouquinho o exercício para lidar com tudo isso aqui, mas o mais importante é você saber que existe essa característica de o homem ficar comparando a esposa com a mãe. Esse homem que tem a síndrome do filhinho da mamãe, ele tende a ter uma lista muito criteriosa de como deve ser a mulher da vida dele. Então ele está sempre insatisfeito com a sua esposa. Isso é inconsciente, mas lá no coração dele ele foi anotando vários itens que essa mulher tinha que ter. Em geral, ele se baseia na mamãe. Então eu só caso com uma mulher que faz isso, aquilo outro. Esse defeito da minha mãe eu não gosto, então minha mulher não pode ter isso, não pode ter aquilo. Porque o homem que está sem a síndrome, ele tem os seus critérios, mas ele não é tão incisivo, ele não é tão apegado a essa listinha. Então ele consegue abrir mão de uma ou outra característica que porventura a esposa não tenha e que para ele a princípio fosse uma característica importante. Outra consequência da síndrome do filhinho da mamãe. Geralmente são homens sedutores, então apesar de serem casados, eles ficam jogando charme, por onde eles passam, né, eles deixam aquele suspiros no coração das mulheres, e muito disso é porque ele perdeu um certo respeito pelas mulheres, porque na verdade é como se ele sentisse que ele já está casado, então ele não precisa despertar o amor verdadeiro em uma mulher. Se ele já está teoricamente casado com a mamãe, ele pode sair por ali só jogando o seu charmezinho, né? Muitas vezes ele seduz, mas despreza ou perde logo o interesse pela mulher. Por que ele faz isso? Justamente porque o coração já está ocupado. Então são homens, muitas vezes, que se casam, começam a ter muitas críticas em relação à esposa e eles tendem a perder o interesse nessa esposa, embora lá no fundo do coração eles queiram permanecer casados, porque tem amor. Então ele tem amor, olha como é dentro desse homem, olha a crise que está instalada. Eu tenho amor por ela, eu quero fazer sexo com ela, eu quero ter filhos com ela, eu quero continuar vivendo a minha vida com ela. Mas eu não entendo por que eu sempre estou achando que eu tenho que defender a minha mãe, porque eu não entendo por que é que eu fico seduzindo tantas mulheres, sendo que no fundo eu não quero essas mulheres, eu quero estar aqui. Mas ele não sabe dessa síndrome, ele não sabe como é que ele vai se curar. E a mulher também não sabe, então ela fica achando que a única solução é trocar de marido, porque esse marido aqui, ele está muito defeituoso. Então é muito problemático para um homem ele ter tido na sua infância uma desconexão com o papai. E é muito comum os homens passarem pela desconexão com seus pais. Outra consequência da síndrome do filhinho da mamãe é que ele quer que a mulher dele dê a ele a mesma atenção que a mamãe dele dava. Então é como se ele achasse assim, tá bom, eu deixei de morar com a minha mãe, vim morar com você, mas você vai ter que continuar fazendo por mim do mesmo jeito que a mamãe fazia. E aí é importante a aula anterior, onde você aprendeu sobre homens com comportamentos infantis, né? Ou homens que fazem projeções. São as aulas anteriores, justamente te preparando para você entender como lidar quando o homem tiver esses comportamentos dentro do casamento. E aqui, para finalizar, duas outras consequências dessa síndrome. Não percebe a importância ou a necessidade de ter uma mulher, ou tende a desistir fácil do casamento e voltar para a casa da mamãe. Então, tudo isso, por conta de ele estar muito atrelado à energia da mamãe, ele tem essa tendência de ou desistir fácil do casamento. Então, nessa hora, é muito importante a esposa saber dessa síndrome, porque ela ajuda ele a ficar, porque ela sabe que tem amor. Ela evita que ele faça esse movimento inconsciente de fazer o casamento dar errado para que ele esteja livre para voltar para a casa da mamãe. E também ajudá-lo, né? Porque muitas vezes ele não está percebendo que ele desqualifica a mulher como se ele não precisasse de uma mulher. É porque dentro do coração dele, ele acha que ele já tem uma mulher. Mas na verdade essa mulher aqui pertence a um outro homem, né? Ela é para ele apenas a mamãe. Entende? Então
são consequências muito graves de uma síndrome que precisa ser conhecida e combatida. Porque um filhinho da mamãe, ele está, em certa medida, indisponível para sua esposa. Então, as esposas de filhinhos da mamãe tendem a se sentir muito solitárias. Assim como quando a mulher está na síndrome da filhinha do papai, os seus maridos tendem a se sentir muito solitários. Então, é importante a cura dessa síndrome para que o casal esteja realmente livre e ele na postura de homem, de grande, para tomar essa mulher. E o que nos interessa aqui, que é esse movimento de cura, ele acontece quando o homem consegue tomar o seu pai. Quando ele consegue se desligar, saindo da esfera de influência da mãe e ir para o campo de energia do pai. E nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas, onde inclusive você vai ter um exercício onde esse homem vai poder se conectar com o masculino. E esse é o movimento de cura para essa semana.